Talvez você esteja cansado de tentar controlar seus pensamentos. Cansado de ouvir que precisa pensar positivo o tempo todo. Cansado de se culpar cada vez que um pensamento de medo, dúvida ou escassez aparece. Talvez ninguém nunca tenha te contado isso. O universo não está te observando como um juiz. Ele não exige pensamentos perfeitos. Ele não pune pensamentos negativos. O que realmente molda a sua realidade não é o pensamento que passa, é o estado que você sustenta quando ninguém está olhando. Neste vídeo, você vai entender por que vigiar os pensamentos não é pecado, nem repressão. É engenharia interna. É aprender a emitir coerência e parar de lutar contra você mesmo. Por que vigiar os pensamentos? Não porque seja pecado, não porque alguém esteja observando de fora, mas porque o pensamento funciona como uma emissão constante, semelhante a uma estação de rádio que cria o amanhã antes mesmo de você perceber. Existe uma crença silenciosa, quase invisível, profundamente enraizada na nossa cultura, que atravessa religiões, escolas, famílias e até a ciência tradicional. A crença de que pensar é algo neutro, inofensivo e privado, como se o pensamento fosse apenas um ruído interno, um diálogo íntimo sem qualquer impacto real no mundo. Mas essa ideia começa a ruir quando observamos a vida com um pouco mais de atenção. Pensar não é um ato passivo. Pensar é emitir. Cada pensamento carrega uma frequência, uma assinatura própria, uma organização interna que não fica restrita à mente. O pensamento não mora apenas dentro da cabeça. Ele se projeta, reverbera e influencia o campo ao redor, como um sinal que nunca é desligado. Mesmo quando você acredita estar em silêncio, algo em você continua transmitindo. O pensamento funciona como uma rádio que não sai do ar. Dia e noite, consciente ou inconscientemente, você está emitindo uma informação para o campo da realidade. E essa informação não é interpretada como palavras bonitas ou frases bem formuladas. Ela é interpretada como padrão, como coerência, como repetição. Quando você observa a própria experiência de vida com honestidade, percebe algo desconfortável, mas libertador. A sua vida não responde apenas ao que você deseja conscientemente, mas principalmente ao que você sustenta como padrão mental. Duas pessoas podem desejar exatamente a mesma coisa, podem repetir as mesmas frases, fazer as mesmas afirmações, assistir aos mesmos vídeos e ainda assim viver realidades completamente diferentes. Isso acontece porque o desejo verbalizado é apenas uma pequena parte da equação. O que realmente organiza a experiência é aquilo que você emite nos intervalos, nos pensamentos automáticos, nas interpretações silenciosas que faz sobre si mesmo, sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre o sucesso, sobre o mundo. É nesses momentos, aparentemente banais, enquanto você dirige, toma banho, trabalha ou conversa consigo mesmo, que a emissão mais poderosa acontece. É ali que o padrão se forma. É ali que a realidade começa a ser moldada. Antes de avançarmos, é importante compreender algo fundamental sobre este espaço em que estamos juntos. Este canal não é uma coleção de vídeos soltos para serem consumidos de forma aleatória. Ele é uma jornada. Imagine que estamos viajando em um trem. A cada estação, uma nova paisagem se revela. Em algumas paradas, novos passageiros entram. Em outras, ideias já conhecidas são aprofundadas, revisitadas e reorganizadas sob uma nova perspectiva. Você não precisa ter assistido a todas as estações anteriores para estar aqui agora, mas cada uma delas adiciona uma camada de entendimento ao percurso. Neste vagão específico, já viajam conosco 5 mentes que, à primeira vista, poderiam parecer improváveis companheiras de viagem. Hélio Couto, Carl Rogers, Carl Jung, Jordan Peterson e Alan Watts. Eles não estão aqui para disputar quem está certo ou errado. Não estão aqui para competir entre si, nem para impor uma verdade absoluta. Estão aqui porque, cada um a partir da sua linguagem e do seu campo de atuação, tocou em um mesmo ponto essencial: a relação profunda entre consciência,
pensamento e realidade. Cada um observou esse fenômeno por um ângulo diferente, um pela física e pela coerência do campo, outro pela psicologia humanista, outro pela profundidade do inconsciente, outro pela responsabilidade individual e pelas narrativas internas, outro pela dissolução do ego e da ilusão de separação. Mas todos apontaram para a mesma direção. A forma como você organiza a mente, organiza, inevitavelmente, a experiência que você vive. Este vagão não é um debate, é uma composição. Hélio Couto nos ajuda a compreender o pensamento como campo energético e coerência. Carl Rogers traz a importância da congruência interna e da autenticidade como forças organizadoras da vida. Carl Jung revela o papel do inconsciente, dos símbolos e das sombras que operam abaixo do nível racional. Jordan Peterson mostra como narrativas internas estruturam comportamento, responsabilidade e destino. Alan Watts dissolve a rigidez da separação entre observador e realidade, lembrando que quem observa faz parte do sistema observado. Nenhum deles anula o outro. Pelo contrário, juntos formam um mapa mais amplo, honesto e integrado da condição humana. Se você chegou agora, fique tranquilo. Não há necessidade de escolher um lado, um autor ou uma crença. O convite aqui é outro. É observar padrões. É perceber como ideias semelhantes surgem em contextos diferentes quando alguém olha profundamente para a mesma pergunta. Afinal, o que realmente cria a realidade que vivemos todos os dias? Como vimos na estação anterior desta jornada, muitas pessoas aprenderam a soltar o desejo, aprenderam a fazer pedidos ao universo, a visualizar objetivos, a declarar intenções. Em teoria, o processo parece simples. Você deseja, você solta, você confia, mas a maioria das pessoas para exatamente aí e não percebe o erro sutil que acontece logo em seguida. Elas soltam o desejo por alguns minutos, talvez por alguns segundos, e passam o restante do dia emitindo exatamente o oposto. Pedem abundância, mas emitem escassez nas pequenas decisões do cotidiano. Pedem saúde, mas emitem medo ao interpretar cada sinal do próprio corpo. Pedem relações mais harmoniosas, mas emitem desconfiança, expectativa de rejeição e postura defensiva. O desejo foi feito, mas a emissão cotidiana cancela o pedido antes que qualquer reorganização mais profunda possa acontecer. Não por punição, não por falha moral, mas por incoerência de sinal. A realidade não responde ao que você gostaria que fosse verdade. Ela responde ao padrão mais estável que você sustenta internamente. Por isso, vigiar o pensamento não é repressão, nem culpa, nem vigilância neurótica. É engenharia interna. É compreender que cada pensamento recorrente reforça uma frequência, e que cada frequência tende a se manifestar como experiência, não de forma mágica ou fantasiosa, mas de forma consistente e sistêmica. Quando você começa a enxergar o pensamento como emissão, algo muda profundamente. Você deixa de tentar controlar o mundo externo e passa a observar o campo interno com mais responsabilidade. Não para eliminar pensamentos difíceis à força, mas para entender de onde eles surgem, o que alimentam e quais histórias estão sustentando. É aqui que este vagão começa a ganhar velocidade, porque a partir daqui, não estamos mais falando apenas de desejos isolados, mas de identidade, narrativa e coerência. No próximo capítulo, vamos aprofundar exatamente isso. A diferença entre um pensamento passageiro e um padrão de emissão contínuo, e por que a mente, quando não é observada, tende a repetir histórias antigas, mesmo quando você acredita estar fazendo novas escolhas. Quando observamos com mais atenção o que se passa dentro da mente humana, começamos a perceber um ponto delicado, onde muita gente se perde. Um ponto em que a espiritualidade romantizada falha, a ideia de que basta pensar positivo, repetir frases bonitas e ignorar o negativo, e tudo naturalmente se resolverá. Essa promessa soa confortável, mas não se sustenta quando confrontada com a realidade psicológica e humana. É exatamente nesse ponto
que Jordan Peterson entra neste vagão com uma mensagem que incomoda, mas organiza. Para Peterson, o caos interno não é algo abstrato, simbólico ou distante. Ele é real, vivo e atua todos os dias na forma como você pensa, decide e age. Pensar mal não é apenas ter um pensamento desagradável que surge e vai embora. Pensar mal de forma repetida é alimentar uma estrutura interna. É cultivar algo que cresce quando não recebe atenção consciente. É criar um monstro psicológico que se fortalece na ausência de vigilância. Peterson não fala isso em tom moralista, religioso ou punitivo. Ele fala em tom estrutural. Para ele, a mente humana, quando não assume responsabilidade pelo próprio conteúdo, tende a se organizar em torno de padrões previsíveis: ressentimento, vitimização, negação e cinismo. Esses padrões não surgem do nada. Eles emergem quando a pessoa evita olhar para o próprio caos interno, quando prefere culpar o mundo, as circunstâncias, o passado, o governo, a família ou qualquer fator externo, em vez de reconhecer que existe algo dentro de si pedindo ordem. Nesse contexto, responsabilidade não é um fardo injusto colocado sobre os ombros do indivíduo. Responsabilidade é libertação. É o único caminho para que o caos deixe de governar silenciosamente as decisões. Enquanto você não assume o que acontece dentro de você, algo dentro de você assume o controle no seu lugar. Assumir responsabilidade pelo próprio pensamento é admitir que aquilo que você tolera internamente se torna, inevitavelmente, parte do seu destino. Pensamentos recorrentes de desvalorização, raiva contida, medo constante, comparação excessiva ou cinismo não são neutros. Eles moldam atitudes, escolhas e reações. Aos poucos, passam a orientar o comportamento como se fossem verdades absolutas. O problema não é ter esses pensamentos. O problema é fingir que eles não existem, ou tratá-los como algo inofensivo, sem consequência alguma. É nesse momento que Carl Jung se inclina neste vagão e adiciona uma camada essencial a essa compreensão. Jung concorda com Peterson sobre a necessidade de responsabilidade, mas vai além e aprofunda a origem desses pensamentos. Para Jung, aquilo que chamamos de pensamentos negativos, impulsos estranhos ou emoções desconfortáveis, não surge apenas da superfície consciente. Eles emergem daquilo que ele chamou de sombra. A sombra é o conjunto de aspectos da psique que foram reprimidos, negados ou considerados inaceitáveis ao longo da vida. Tudo aquilo que não coube na imagem que construímos de quem acreditamos ser. Características, desejos, medos, raivas e fragilidades que foram empurrados para fora da consciência para manter uma identidade socialmente aceitável. Ignorar a sombra não a elimina, pelo contrário, ela se fortalece. Quanto menos consciência você tem desses conteúdos, mais eles operam de forma autônoma. Jung alertava que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E aqui a palavra destino não tem um tom místico exagerado. Ela aponta para um fenômeno psicológico claro. Padrões inconscientes tendem a se repetir até serem reconhecidos. O pensamento negativo ignorado não desaparece. Ele se reorganiza. Ele encontra rotas indiretas. Ele se manifesta em sabotagens silenciosas, em explosões emocionais desproporcionais, em escolhas incoerentes e em conflitos que parecem se repetir como um roteiro previsível. A pessoa acredita que está sendo perseguida pela vida, quando na verdade está sendo conduzida por conteúdos que não quer ver. Quando alguém tenta apenas substituir pensamentos negativos por positivos, sem integrar a sombra, cria uma divisão interna perigosa. Uma parte da mente finge luz, enquanto outra acumula escuridão. Essa cisão gera tensão constante, e tensão, mais cedo ou mais tarde, encontra uma válvula de escape. É por isso que tantas pessoas que se dizem espiritualmente evoluídas ainda vivem em conflito interno, culpa silenciosa e autossabotagem. Elas tentaram transcender algo que nunca foi integrado.
Peterson chamaria isso de ingenuidade perigosa. Jung chamaria de inflação do ego. Em ambos os casos, o resultado é semelhante. O indivíduo desconectado de partes fundamentais de si mesmo, vulnerável a padrões que não compreende e não controla. A responsabilidade, então, não é apenas assumir o que você faz no mundo externo. É assumir o que você abriga no mundo interno. É reconhecer que pensamentos hostis, invejosos, medrosos ou autodepreciativos fazem parte da psique humana e precisam ser vistos, compreendidos e organizados. Existe um ponto de maturidade em que a pessoa percebe algo libertador. Ela não é boa, apesar da sua sombra. Ela se torna mais inteira porque aprendeu a lidar com ela. A verdadeira integração não elimina o potencial destrutivo interno. Ela o reconhece, o delimita e o transforma em força consciente. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. E Peterson reforça que somente quem conhece sua capacidade de destruição pode escolher, de forma responsável, não exercê-la. Quando essas duas visões se encontram, algo poderoso emerge. Pensamentos negativos não são inimigos a serem exterminados, nem convidados a serem ignorados. Eles são sinais. São mensagens de partes da psique que pedem atenção. Quando você não olha para elas, elas se organizam sozinhas. E aquilo que cresce na escuridão, raramente trabalha a favor do seu bem-estar. Neste vagão, começamos a compreender que vigiar o pensamento não é censurá-lo, nem reprimi-lo. É iluminá-lo. Não é lutar contra ele, mas assumir responsabilidade pela sua existência e pelo seu impacto. A mente humana precisa de ordem, não de negação. E essa ordem começa quando você aceita que aquilo que não é visto se torna dominante. Se você já sentiu que seus pensamentos parecem ter vida própria, como se operassem fora do seu controle consciente, deixe seu like para marcarmos essa compreensão e seguirmos juntos para o próximo nível desta jornada. Depois de atravessarmos a paisagem da responsabilidade da sombra, surge um paradoxo inevitável. Se pensamentos negativos não devem ser ignorados, mas também não podem ser combatidos à força, o que exatamente fazemos com eles? É nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Ao perceberem o impacto do pensamento na criação da realidade, tentam assumir o controle absoluto da mente. Passam a vigiar cada ideia, censurar cada emoção, policiar cada impulso interno. O objetivo é nobre, mas o resultado raramente é liberdade. Na maioria das vezes, o que surge é tensão, exaustão e um conflito interno ainda maior. Existe uma armadilha silenciosa na ideia de controle mental. Quanto mais você tenta dominar a mente pela força, mais ela reage. Não porque seja rebelde ou defeituosa, mas porque o esforço excessivo gera resistência. O pensamento não funciona como um músculo que obedece a ordens diretas. Ele se comporta como um campo. E campos, quando pressionados, respondem com turbulência. É exatamente aqui que Alan Watts entra neste vagão com sua lucidez característica e desmonta a lógica do esforço direto. Watts explicava algo simples, e ao mesmo tempo profundamente desconcertante. Tentar não pensar em algo é por si só uma forma de pensar nisso. O comando interno já carrega a imagem daquilo que se deseja evitar. A mente não entende negações da maneira que gostaríamos. Quando você diz a si mesmo que não deve sentir medo, o medo já está presente como referência. Quando tenta eliminar um pensamento, você o mantém ativo no campo da atenção. Esse fenômeno ficou conhecido como a lei do esforço reverso. Quanto mais você tenta forçar um estado mental, mais distante ele se torna. Essa dinâmica pode ser observada em situações comuns do cotidiano. Quanto mais alguém tenta relaxar porque precisa relaxar, mais tenso fica. Quanto mais tenta dormir porque precisa dormir, mais desperto permanece. O esforço cria fricção, e a fricção impede o estado desejado de se estabelecer. A mente não se organiza por imposição, ela se organiza por alinhamento. Alan Watts usava metáforas simples para revelar verdades profundas. Uma das mais conhecidas
É a tentativa de alisar a água turbulenta com um ferro de passar. Quanto mais força você aplica, mais ondas cria. A água não se acalma porque alguém ordena, ela se acalma quando a interferência cessa. O mesmo acontece com a mente. A tentativa de controle rígido intensifica exatamente aquilo que se pretende suprimir. Não porque a mente seja inimiga, mas porque o esforço cria turbulência no campo mental. Essa compreensão desmonta a ideia de guerra interna. Se lutar contra o pensamento o fortalece, insistir no combate apenas amplia o problema. Muitas pessoas entram nesse ciclo sem perceber, tentam controlar a mente para melhorar a vida, mas acabam presas em uma vigilância tensa e constante. O pensamento deixa de ser observado e passa a ser patrulhado, e tudo aquilo que é patrulhado tende a se esconder. Nesse cenário, a sombra não é integrada. Ela se adapta, muda de forma e encontra novas rotas para operar. É nesse ponto que Carol Rogers suaviza o ambiente do vagão e oferece uma saída inesperada. Rogers não falava em controle, repressão ou vigilância rígida. Ele falava em aceitação, não no sentido de resignação passiva, mas de reconhecimento pleno da experiência presente. Para Rogers, a mudança genuína ocorre quando a pessoa se permite ser exatamente quem é naquele momento. Paradoxalmente, é essa aceitação que cria o espaço necessário para a transformação. Ao longo de sua prática clínica, Rogers observou algo fundamental. As pessoas não mudam quando são pressionadas a mudar. Elas mudam quando se sentem profundamente compreendidas e aceitas. Isso inclui aceitar pensamentos desconfortáveis, emoções contraditórias e estados internos confusos. Quando a mente deixa de ser um campo de batalha, ela começa a se reorganizar naturalmente. A aceitação dissolve a resistência. E onde não há resistência, o fluxo encontra um novo equilíbrio. Essa abordagem não contradiz a responsabilidade apresentada anteriormente. Ela a complementa. Assumir responsabilidade não é controlar a força, é estar presente com o que surge, sem negar, sem dramatizar e sem alimentar excessivamente. É reconhecer o pensamento como um evento transitório, não como identidade fixa. Rogers nos lembra que a mente se cura no espaço da segurança, não no ambiente da ameaça constante. Quando as visões de Alan Watts e Carl Rogers se encontram, surge uma compreensão elegante e poderosa. O pensamento não precisa ser vencido. Ele precisa ser visto. O esforço para eliminar pensamentos indesejados os mantém vivos. A aceitação consciente, por outro lado, permite que eles cumpram seu ciclo e se dissolvam. Não por magia, nem por espiritualidade ingênua, mas porque não encontram resistência suficiente para se fixar. Esse é o verdadeiro paradoxo do controle. Quanto mais você tenta dominar a mente, mais ela se fragmenta. Quanto mais você permite que ela se revele sem julgamento, mais ela se organiza. Isso não significa abandonar discernimento, responsabilidade ou direção. Significa mudar a postura interna. Em vez de um general em guerra contra si mesmo, você se torna um observador atento e presente. E esse observador, como veremos adiante, não é neutro. Ele altera o campo simplesmente pela forma como observa. Mas se não podemos lutar contra o pensamento, como mudamos a emissão que cria a realidade? A resposta não está na moral, nem na força de vontade, nem no controle rígido. Ela está na física do campo e no papel do observador consciente. E é exatamente isso que começaremos a explorar no próximo capítulo. Neste ponto da jornada, o vagão entra em uma região em que as palavras começam, pouco a pouco, a ceder espaço para os princípios. Aqui, não estamos mais lidando apenas com conceitos psicológicos ou reflexões filosóficas. Entramos no território da mecânica. É nesse momento que o arquiteto quântico assume o leme, não para contradizer tudo o que foi dito até agora, mas para organizar cada peça sob uma mesma lógica, a lógica da física do campo. A visão apresentada por Hélio Couto nos ajuda a compreender algo essencial e muitas vezes desconfortável para a mente comum.
O universo não responde à intenção declarada. Ele não responde às palavras bonitas que você repete. Ele não responde à narrativa que você conta a si mesmo quando está tentando se convencer de algo. O universo responde à frequência dominante que você está emitindo de forma contínua. O universo não entende português, inglês ou qualquer outro idioma humano. Ele não processa pedidos da maneira como fomos ensinados a imaginar. Ele não interpreta frases. Ele não avalia argumentos. Ele responde à organização energética do sistema. Pensamentos, emoções e estados internos não são apenas eventos psicológicos subjetivos. Eles são padrões eletromagnéticos mensuráveis. Cada pensamento recorrente gera uma assinatura. Cada emoção sustentada cria uma ressonância específica no campo. Quando essas frequências se repetem ao longo do tempo, elas formam o que a física chama de onda estacionária. Uma onda estacionária não se desloca. Ela permanece vibrando no mesmo padrão, no mesmo lugar, reforçando a própria estrutura. É exatamente isso que acontece quando alguém vive preso a um mesmo estado interno por longos períodos. A pessoa sente que a vida não anda, que o nada muda, que tudo se repete. Não porque o universo esteja bloqueando algo, mas porque a emissão não mudou. O campo responde com coerência ao sinal que recebe. Não há julgamento. Não há recompensa nem punição. Não existe um tribunal cósmico avaliando o merecimento. Existe apenas ressonância. Aquilo que é coerente consigo mesmo tende a se manter e a se amplificar. Hélio Couto descreve esse fenômeno como ressonância harmônica. O sistema maior amplifica aquilo que está em coerência interna. Quando pensamento, emoção e identidade estão alinhados, o campo responde de forma fluida. Quando estão desalinhados, surgem interferências. E é aqui que entramos em um ponto fundamental, que conecta diretamente com a estação anterior desta jornada. No capítulo passado, falamos sobre soltar o desejo, visualizar o presente como se ele já estivesse acontecendo. Ou ao fazer isso, você cria uma onda inicial, uma organização temporária no campo. O problema não está na visualização em si. O problema surge logo depois, quase sempre de forma automática, quando o medo entra em cena. O medo não é apenas uma emoção desagradável, ele é uma frequência. E quando essa frequência se mantém ativa após a visualização, ela interfere diretamente na onda que foi criada. Na física, quando duas ondas se encontram, existem apenas duas possibilidades: ou elas se somam, ou elas se cancelam. Quando estão em fase, ocorre interferência construtiva. A amplitude aumenta. O sinal se fortalece. Quando estão fora de fase, ocorre interferência destrutiva. A onda se enfraquece ou colapsa. O que muitas pessoas fazem, sem perceber, é criar uma onda de desejo e, em seguida, emitir uma onda oposta de medo, dúvida ou insegurança. O resultado não é que o desejo falha. O resultado é que a interferência destrutiva neutraliza o sinal. Essa dinâmica não é simbólica nem metafórica. Ela é estrutural. O pensamento recorrente cria um padrão eletromagnético estável. A emoção sustentada fornece energia a esse padrão. A identidade, aquilo que você acredita ser, fixa essa frequência no tempo. Quando esses três elementos apontam na mesma direção, o campo responde. Quando apontam para direções diferentes, o sistema entra em ruído. É por isso que não adianta pensar positivo por alguns minutos e passar o restante do dia em estado de medo, reclamação ou autopiedade. Não adianta visualizar pela manhã e retornar ao padrão habitual de insegurança à tarde. O campo responde ao padrão mais consistente, não ao evento isolado. A assinatura eletromagnética que você emite ao longo do dia é o verdadeiro comando. Não é o desejo que você faz em um momento de inspiração. É aquilo que você sustenta na rotina silenciosa dos pensamentos automáticos, das emoções repetidas e da identidade que você reafirma todos os dias, mesmo sem perceber. É aqui que o papel do arquiteto quântico se torna claro. Não se trata de moralizar pensamentos. Não se trata de lutar contra emoções.
Não se trata de se culpar por sentir medo ou insegurança. Trata-se de compreender a mecânica. Quando você entende que está emitindo uma frequência, você ganha a possibilidade de reorganizá-la. Não pela força como vimos anteriormente, mas pela coerência. A coerência é o estado em que pensamento, emoção e identidade apontam para a mesma direção. Quando isso acontece, o campo entra em ressonância. A realidade começa a se reorganizar de maneira que, do ponto de vista externo, parece coincidência, sorte ou até milagre. Do ponto de vista do sistema, é apenas física aplicada a um campo complexo. Essa é a base de tudo o que ensinamos aqui. Se você quer compreender essa mecânica com profundidade, aprender a alinhar sua emissão e atravessar as próximas estações desta jornada com mais clareza e consciência. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Depois de compreender a mecânica da emissão, da ressonância e o paradoxo do controle, surge de forma quase inevitável a pergunta prática: o que fazer exatamente no momento em que o pensamento de dúvida aparece? Porque ele vai aparecer, não como falha do processo, nem como sinal de que algo deu errado, mas como parte natural do funcionamento da mente humana. A diferença entre quem permanece preso a um padrão e quem consegue transformá-lo não está em nunca ter pensamentos de escassez ou medo, mas em saber com precisão o que fazer quando eles surgem. É aqui que entra a ferramenta da interrupção de padrão. Ela não nasce da luta, nem da repressão, nem da tentativa de substituir um pensamento por outro à força. Ela nasce da compreensão de que pensamento é fluxo de energia, e todo fluxo só se mantém enquanto recebe alimentação. Se a alimentação cessa, o padrão enfraquece. Simples, direto e funcional. Quando um pensamento de dúvida aparece, frases como: "Isso não vai dar certo", "Eu já tentei antes", "Isso não é para mim". O impulso automático da maioria das pessoas é brigar com a própria mente. Tentam argumentar internamente, convencer, justificar, rebater, provar que o pensamento está errado. Outras entram em culpa, acreditando que falharam espiritualmente por pensar daquela forma. Ambas as reações fortalecem o padrão. Atenção é energia, emoção é energia, engajamento é energia. Quanto mais você se envolve, mais o fluxo se mantém ativo. A técnica começa exatamente onde essas reações terminam. Quando o pensamento surge, você não briga com ele, não o analisa em excesso, não tenta resolvê-lo naquele instante, não o transforma em um drama interno, você apenas reconhece sua presença. Reconhecer não é concordar. Reconhecer é constatar que algo passou pelo campo da mente, da mesma forma que uma nuvem atravessa o céu, sem se tornar o céu. Nesse exato momento, você aplica um comando mental simples e direto. Cancelado, não se trata de uma frase mágica nem de um ritual místico. É um comando de interrupção. Funciona como apertar um botão de desligar. Ao dizer isso internamente, você não expulsa o pensamento. Você retira a energia que o mantém ativo. Está comunicando ao sistema que aquele fluxo não continuará sendo alimentado. Imagine um aparelho ligado à tomada. Enquanto o plug permanece conectado, a corrente flui e o aparelho funciona. Quando você puxa o plug, não precisa quebrar o aparelho, nem discutir com a tomada, nem lutar contra a eletricidade. O fluxo simplesmente cessa. O pensamento opera da mesma forma. Ele só se sustenta enquanto recebe energia da atenção, da emoção e da repetição. O comando cancelado atua exatamente como esse corte. Ele não exige esforço emocional, nem concentração excessiva, nem fé exagerada. Exige apenas decisão consciente. A repetição reforça o encerramento do ciclo no campo atencional, não para gerar tensão, mas para marcar claramente que aquele padrão não seguirá adiante. Existe aqui um ponto essencial: a interrupção não pode deixar um vazio prolongado. O campo mental tende naturalmente a preencher espaços. Por isso, imediatamente após cancelar o pensamento,
você insere a imagem ou a sensação do desejo já realizado, não como esperança futura, mas como estado presente. A imagem não precisa ser detalhada nem visualmente complexa. Pode ser apenas uma sensação corporal de alívio, tranquilidade, expansão ou segurança. O importante é que ela carregue a frequência do resultado, e não a ansiedade da espera. Esse passo é fundamental porque redireciona o fluxo. Você não apenas corta a energia do padrão antigo, você oferece ao sistema um novo caminho de organização. A mente precisa de direção. Quando você cancela um pensamento e não insere nada no lugar, ela tende a retornar ao hábito anterior. Quando você cancela e, em seguida, ancora a sensação do desejo realizado, você fortalece a nova onda. Esse processo respeita tudo o que foi construído até aqui. Ele não entra em conflito com a mente, como alertava Alan Watts. Ele não gera culpa ou julgamento, como ensinava Carl Rogers. Ele não ignora a sombra, mas também não a alimenta. Ele simplesmente organiza o fluxo. É uma engenharia simples, aplicada ao campo interno. No início, será necessário repetir esse processo várias vezes ao longo do dia. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque padrões antigos são ondas estacionárias bem estabelecidas. Elas não se dissolvem com um único comando. Elas enfraquecem quando deixam de ser alimentadas continuamente. Cada vez que você cancela e redireciona, o padrão perde densidade. Com o tempo, os pensamentos surgem com menos força, menos frequência e menor carga emocional. Existe algo profundamente libertador nesse ponto da prática. Você percebe que não precisa controlar a mente o tempo todo. Basta saber o que fazer. Quando ela tenta retornar ao caminho antigo, você deixa de ser refém do pensamento e passa a ocupar o lugar de operador do fluxo. Essa técnica não é um ritual espiritual distante da realidade. É um ajuste de postura interna. É assumir o lugar do observador consciente que interfere no campo pela escolha deliberada de onde deposita sua energia. Quanto mais você pratica, mais natural esse movimento se torna. E quanto mais natural ele se torna, mais coerente passa a ser a sua emissão. No próximo capítulo, vamos reunir todos os passageiros deste vagão. Cada mentor contribuirá com sua visão final para mostrar como responsabilidade, sombra, aceitação, ressonância e prática se integram em um único movimento de consciência contínua. Quando observamos tudo o que foi construído até aqui, fica claro que esta jornada nunca foi sobre escolher um mestre e descartar os outros. O que acontece neste vagão é algo mais raro e mais consistente. Uma convergência. 5 olhares diferentes, apontando para o mesmo movimento interno. A técnica de interrupção de padrão não surge como um truque isolado, nem como uma fórmula milagrosa. Ela aparece como um ponto de encontro entre ciência, psicologia profunda, espiritualidade e responsabilidade prática. Cada um dos passageiros reconheceria essa prática com palavras distintas, mas todos veriam nela o mesmo gesto essencial: a reorganização consciente da emissão interna. Na visão de Jordan Peterson, essa prática pode ser descrita como assumir o controle da hierarquia de valores. Quando você interrompe um pensamento automático de medo, escassez ou autossabotagem, está decidindo conscientemente o que ocupa o topo da sua estrutura interna. Você deixa de permitir que impulsos caóticos comandem suas decisões e passa a escolher momento a momento aquilo que considera digno de atenção. Cancelar um pensamento destrutivo não é repressão, é hierarquização. É afirmar que esse padrão não merece governar sua conduta nem sua visão de mundo. Para Peterson, esse gesto simples representa o ato mínimo de responsabilidade necessário para transformar o caos em ordem. Na linguagem de Carl Jung, o mesmo movimento recebe outro nome: tornar o inconsciente consciente. Quando você reconhece um pensamento recorrente, observa sua origem e decide não alimentá-lo, está trazendo à luz algo que antes operava nas sombras. O simples ato de reconhecer e interromper já constitui um processo de integração. A sombra não desaparece, mas deixa de agir de forma autônoma.
ela passa a fazer parte do campo consciente. E enxergaria nessa técnica uma forma prática de reduzir a compulsão inconsciente e enfraquecer padrões que antes se repetiam sem questionamento. Já Alan Watts sorriria ao perceber como tudo isso acontece sem tensão. Para ele, a beleza dessa prática está justamente no fato de que não há luta. Não existe esforço violento para controlar a mente. Há apenas um redirecionamento suave da atenção. Cancelar um pensamento e inserir uma nova sensação não é empurrar o rio contra a corrente. É mudar o ritmo da dança. Watts diria que você deixa de tropeçar nos próprios pensamentos porque para de resistir a eles. Entra no fluxo com leveza, sem tentar dominar o movimento e sem se perder nele. Na perspectiva de Carl Rogers, essa prática revela um profundo respeito pela experiência interna. Não há julgamento, culpa ou exigência de perfeição. O pensamento é reconhecido, aceito como parte da vivência daquele momento e, em seguida, gentilmente redirecionado. Rogers sempre destacou que a mudança acontece quando a pessoa se sente aceita exatamente como é. Essa técnica não invalida o pensamento que surge. Ela apenas não o transforma em identidade. É um gesto de autocuidado e congruência, no qual a pessoa permanece presente consigo mesma sem se aprisionar no conteúdo mental. E na visão de Hélio Couto, tudo isso se traduz em coerência de campo. A interrupção de padrão corta a alimentação de uma frequência dissonante e reforça a emissão de uma frequência alinhada. Não há conflito energético, apenas reorganização. Quando pensamento, emoção e intenção entram em harmonia, o campo responde. A técnica funciona porque respeita a física do sistema. Não tenta convencer o universo, apenas ajusta o sinal que está sendo emitido. O mais interessante é perceber como essa convergência valida a prática para diferentes perfis de consciência. Para quem tem um olhar mais lógico, ela funciona como uma ferramenta de reestruturação cognitiva e hierarquia de valores. Para quem se orienta pela psicologia, é um processo de integração do inconsciente. Para quem se conecta mais com a espiritualidade, é um ajuste de frequência e coerência vibracional. Para quem é mais emocional, é um gesto de aceitação e cuidado interno. A linguagem muda, mas o movimento é o mesmo. Neste vagão, fica evidente que não estamos falando de controle rígido, nem de abandono passivo. Estamos falando de presença ativa, de escolha consciente, de compreender que a mente pode ser observada, orientada e reorganizada sem violência. A técnica funciona porque respeita a natureza humana em vez de lutar contra ela. Quando tradições, escolas e visões de mundo tão diferentes chegam à mesma conclusão por caminhos distintos, algo merece atenção. Não porque represente uma verdade absoluta, mas porque toca um princípio estrutural da experiência humana. O pensamento cria padrões. A atenção alimenta esses padrões. A escolha consciente redireciona o fluxo. Este é o ponto em que o vagão se estabiliza. Cada passageiro permanece fiel à sua linguagem, mas todos reconhecem o mesmo eixo central. Responsabilidade sem rigidez. Aceitação sem passividade. Ação sem tensão. Coerência sem esforço excessivo. Agora a pergunta se volta para você. Qual dessas vozes fala mais alto ao seu coração neste momento? Peterson, Jung, Watts, Rogers ou Hélio Couto? Deixe seu comentário e vamos seguir juntos para as próximas estações desta jornada. Depois de integrar as vozes que atravessam este vagão, surge a compreensão mais desafiadora de toda a jornada. O segredo nunca foi fazer uma vez. O segredo sempre foi sustentar. Sustentar a frequência 1. Sustentar a postura interna. Sustentar a emissão mesmo quando o mundo externo ainda não reorganizou suas formas. A maioria das pessoas consegue sim acessar um bom estado por alguns minutos. Visualiza, sente, se anima, cria esperança. O desafio real começa quando a realidade visível não acompanha imediatamente essa mudança interna. É exatamente nesse intervalo que antigos padrões tentam retomar o controle. No capítulo anterior,
Trabalhamos o exercício de receber o presente, não como imaginação ingênua ou fantasia otimista, mas como um estado interno concreto. A sensação de já ter ganho, de já estar em posse, de já estar em coerência com aquilo que foi escolhido. Esse estado não é euforia, nem excitação exagerada. Também não é ansiedade disfarçada de fé. É um tipo específico de tranquilidade confiante. Uma sensação de assentamento interno, semelhante à de quem sabe que algo já está resolvido, mesmo que ainda não esteja visível aos olhos. Sustentar esse estado é o verdadeiro treino, porque o mundo externo não se reorganiza instantaneamente. Ele responde com atraso. Existe uma defasagem natural entre a mudança da frequência interna e a manifestação perceptível da realidade. Nesse intervalo, o ambiente costuma testar o padrão antigo. Situações semelhantes às de antes reaparecem. Pessoas repetem comportamentos. Circunstâncias parecem confirmar a velha narrativa. Não porque o novo não esteja funcionando, mas porque o sistema ainda está se ajustando. É nesse ponto que muitas pessoas desistem. Interpretam a ausência de resultado imediato como prova de falha. Concluem que nada mudou, que tudo era ilusão, que não funciona para elas. Retornam ao medo, à dúvida, à escassez, e ao fazer isso, interrompem a onda que estavam sustentando. Não por falta de merecimento, mas por perda de coerência. Sustentar a frequência significa permanecer no estado de já ter ganho, mesmo quando a evidência externa sugere o contrário. Não por negação da realidade, mas por compreensão do processo. O estado de já ganhei não depende do que acontece fora. Ele depende da sua posição interna diante do que acontece fora. Trata-se de um ajuste fino e contínuo, uma escolha silenciosa que se renova ao longo do dia. Você observa o mundo, mas não se deixa definir por ele. Você age quando precisa agir. Toma decisões práticas, se movimenta, mas não negocia sua frequência interna a cada estímulo externo. Nesse ponto, o comando cancelado ganha sua função mais elevada. Ele não serve apenas para cortar pensamentos negativos pontuais. Ele serve para proteger o estado de coerência que você escolheu sustentar. Sempre que algo externo tenta puxar sua atenção de volta ao padrão antigo, o cancelamento impede que essa interferência se torne dominante. Não é um gesto agressivo nem defensivo. É um gesto de cuidado. Você está preservando a integridade do campo que começou a construir. Sustentar não significa se esforçar o tempo todo, nem manter um estado artificial de positividade. Sustentar significa retornar com rapidez ao estado escolhido sempre que perceber um desvio. Não há perfeição nesse processo. Haverá oscilações. Pensamentos antigos surgirão. Emoções habituais tentarão se impor. A diferença agora é que você reconhece o que está acontecendo e sabe o que fazer. Observa, cancela quando necessário e retorna à sensação de alinhamento. Esse retorno constante é o que estabiliza a frequência. Assim como uma onda estacionária antiga foi criada pela repetição ao longo do tempo, a nova também se estabelece pela constância, não pela intensidade emocional, mas pela persistência tranquila. Com o passar dos dias, o estado de já ganhei deixa de ser um exercício consciente e passa a se tornar o pano de fundo da experiência. O pensamento se ajusta, a emoção se reorganiza, a identidade começa a se alinhar a essa nova base. Quando isso acontece, algo curioso começa a surgir. O mundo externo passa a responder de maneira sutil, pequenas sincronicidades aparecem. Situações se rearranjam, pessoas reagem de forma diferente, não como um espetáculo chamativo, mas como consequência natural da mudança interna. O campo responde ao que é estável, não ao que é episódico. Sustentar a frequência é, no fundo, sustentar uma nova relação com o tempo. Você deixa de exigir provas imediatas como garantia de valor, para de interpretar atrasos como fracasso. Passa a enxergar o processo como um ajuste contínuo de coerência. A ansiedade diminui porque a necessidade de confirmação externa
perde força. A confiança passa a nascer do entendimento da mecânica, não da expectativa. Este capítulo existe para lembrar que o trabalho mais importante acontece depois do exercício, não durante. O exercício abre a porta. A sustentação mantém a casa em ordem. É exatamente aqui que tudo o que foi construído até agora começa a se consolidar em algo maior do que técnica e maior do que conceito. No próximo e último capítulo, vamos amarrar toda essa jornada. A despedida do vagão não será um fim, mas uma síntese. O ponto em que ciência, consciência e prática se encontram para que você siga adiante sem depender mais deste trem, levando consigo a capacidade de conduzir o próprio campo, onde quer que esteja. Chegamos ao fim da viagem de hoje, mas não ao fim do caminho. O trem desacelera por alguns instantes, as portas se abrem, alguns observam a paisagem, respiram fundo e seguem adiante levando algo novo dentro de si. Os trilhos permanecem, o movimento continua. Tudo o que foi compartilhado aqui não existe para ser guardado como teoria ou como mais um conteúdo consumido. Existe para ser vivido como postura interna. O que transforma não é o entendimento momentâneo, é a incorporação silenciosa no cotidiano. Ao longo desta jornada, atravessamos uma mudança sutil e profunda de perspectiva. Saímos da ideia de que o pensamento precisa ser perfeito e entramos na compreensão de que o pensamento precisa ser coerente. Essa distinção muda tudo. Muitas pessoas se perdem tentando vigiar cada pensamento, como se o universo fosse um juiz atento a qualquer deslize mental. Isso gera tensão, culpa e exaustão. Mas essa nunca foi a exigência do campo. O universo não exige perfeição nos pensamentos. Ele exige coerência na intenção predominante. Não importa se pensamentos antigos surgem de vez em quando. O que importa é qual frequência você sustenta como base. Qual estado retorna com mais facilidade? Qual narrativa ocupa o centro da sua identidade? A emissão que organiza a realidade não nasce das exceções, mas dos padrões que se repetem ao longo do tempo. Quando você compreende isso, algo relaxa por dentro. Você para de se punir por pensamentos passageiros. Para de medir seu valor pelo que surge espontaneamente na mente. Passa a observar com mais maturidade e menos julgamento. Reconhece quando necessário, interrompe quando precisa, redireciona e segue. Não há drama, não há guerra interna. Há responsabilidade tranquila. Confiança. Aqui não é otimismo cego nem pensamento positivo forçado. Confiança é confiança na mecânica. É saber que o campo responde ao que é sustentado, não ao que é ocasional. É compreender que a realidade se reorganiza a partir de estados internos estáveis, não de picos emocionais isolados. Confiar é continuar emitindo, mesmo quando o mundo externo ainda está em transição. É permanecer coerente enquanto a forma se ajusta. Essa postura transforma a relação com o tempo. Você deixa de exigir resultados imediatos como prova de valor. Para de interpretar atrasos como fracasso. Passa a enxergar o processo como um ajuste contínuo de frequência. A ansiedade diminui porque a necessidade de validação externa perde força. A coerência interna se torna um novo eixo. O comando de interrupção, o cancelado, não é uma muleta eterna. É uma ferramenta de transição. Ele existe para proteger o estado que você escolheu sustentar até que esse estado se torne natural. Com o tempo, a frequência se estabiliza, o pensamento se reorganiza, a emoção acompanha, a identidade se ajusta, e o comando passa a ser usado cada vez menos. Não porque você se tornou perfeito, mas porque o padrão antigo perdeu força. Agora, antes de nos despedirmos, quero deixar com você um exercício simples e poderoso. Para integrar tudo o que foi vivido nesta jornada, escolha um momento tranquilo do seu dia. Pode ser agora o mês start. Sente-se de forma confortável e feche os olhos por alguns instantes. Traga à mente algo que você escolheu para a sua vida, não como desejo distante, mas como algo que já faz parte do seu caminho. Não precisa ser específico. Pode ser uma sensação de segurança do abundance, de clareza ou de paz.
Em vez de visualizar cenas detalhadas, leve sua atenção para o corpo. Pergunte a si mesmo como você se sentiria se isso já estivesse resolvido. Onde essa sensação aparece no corpo? No peito, no abdômen, na respiração. Permita que essa sensação se instale, sem esforço. Apenas reconheça. Fique alguns instantes ali. Se algum pensamento surgir tentando questionar, apressar ou duvidar, reconheça e aplique o comando internamente. Cancelado, cancelado. Em seguida, retorne à sensação de coerência. Não lute, não discuta, apenas volte. Repita esse movimento algumas vezes. Esse exercício não serve para forçar nada. Serve para ensinar ao seu sistema qual é o estado que você escolhe sustentar. Faça isso nos próximos dias. Não como obrigação, mas como treino de presença. O efeito não está na intensidade do exercício, mas na constância. Pouco, simples e frequente. Ao longo desta viagem, os passageiros deste vagão ofereceram mapas diferentes para a mesma travessia: responsabilidade, integração da sombra, aceitação, ressonância e prática consciente. Tudo converge para um ponto essencial. Você não está aqui para lutar contra si mesmo. Está aqui para se alinhar consigo mesmo. A coerência não exige rigidez, ela exige presença. Enquanto o trem segue para a próxima estação, fica um aviso sutil. Existe um elemento que ainda não exploramos como merece: a emoção, não como reação impulsiva, mas como calibradora da velocidade de manifestação. O pensamento cria a direção, a emoção ajusta a intensidade. É ela que acelera ou desacelera o processo. É ela que dá peso à onda. Esse será o próximo aprofundamento, porque compreender a emoção muda completamente a relação com tudo o que foi dito até aqui. Por agora, permita que este conteúdo assente. Observe seus pensamentos nos próximos dias, não com vigilância tensa, mas com curiosidade serena. Use as ferramentas quando necessário. Retorne ao estado escolhido sempre que perceber um desvio. Sustente. Confie no processo. O trem continua em movimento, mesmo quando você não está olhando pela janela. Se esta jornada fez sentido para você, se algo aqui tocou em um ponto importante da sua vida, inscreva-se no canal para continuar viajando conosco. Deixe seu like para fortalecer essa egrégora e permitir que esse conteúdo alcance mais pessoas. E compartilhe nos comentários o que mais ficou com você desta viagem. Sua reflexão também faz parte do campo que estamos construindo juntos. Obrigado por compartilhar este caminho comigo. Seguimos em movimento, seguimos como arquitetos do próprio campo.